Boa noite, sejam bem-vindos ao canal OPSL. Meu nome é Wallace, sou escritor do livro O Poder de Sair do Labirinto. Estou começando aqui hoje uma série de vídeos para ajudar você aí que está precisando de um alívio com relação ao peso dos problemas emocionais e ansiedade. Então, hoje vou conversar com vocês a respeito aí algumas coisas a respeito da busca pelo bem-estar. E aí, primeiramente, eu quero falar o que é o bem-estar, né? O que seria o bem-estar? Bem-estar é um domínio próprio, né? Bem-estar não é algo que é felicidade o tempo inteiro, uma pessoa feliz o tempo inteiro, mas é uma pessoa que sabe lidar com problemas e com a vida, né, feliz, tudo bem, e quando tem problemas. Então, essa pessoa ela não perde o seu controle, né? Ela não fica reativa, então ela tem domínio próprio. Então esse é a busca pela tão sonhado bem-estar, né? E às vezes você que está passando aí por o problema de emocional, problema de ansiedade, eu sei, já passei por isso, né? E o trabalho do livro meu, O Poder de Sair do Labirinto, é algo para ajudar, né, quem está passando por isso e tem a dificuldade ali de atravessar esse problema, né? O livro O Poder de Sair do Labirinto é uma ficção onde eu trato sobre mentalidade e transformação. E hoje eu quero trazer essa ideia, né? Trazer para vocês aí. Minha missão ela é para encurtar esse caminho de você alcançar esse bem-estar, né? E eu sei que é pesado, eu sei que no momento, no início, a gente quer mudar de uma hora para outra isso, mas a ansiedade, da maneira como ela veio de uma forma lenta. Então ela não vai sair de um dia para a noite. Então você tem que ter estratégia para sair dessa situação. E paciência, né? Entendendo que a gente entende que esse bem-estar ele é algo que você nasce, né? A estrutura de bem-estar dentro da nossa cabeça, a gente nasce com ela. Porque você pode perguntar, mas por que não nascemos com isso? Porque é algo que perdemos? O que é isso? Né? E aí a verdade é que todos nós nascemos, né? A maioria de nós nascemos com a estrutura, né, na nossa cabeça para ter o bem-estar. Porém, o que difere, né, o que nos atrapalha nesse processo ali são o desenvolvimento dessa região onde ela está ali preparada para te munida, né, para te dar essa perspectiva de bem-estar ali. E o problema é que isso se desenvolve através dos relacionamentos que nós temos nos primeiros anos ali de vida. E nesses primeiros anos a gente sabe, né, a gente sabe que a estrutura familiar, até mesmo no nosso país, ela é meio, né, complicada. E aí as pessoas que nos criaram, se elas mesmas não tiverem curadas dos seus problemas emocionais, elas vão passar para nós aqueles problemas delas, né? E isso vai acarretar nas pessoas, né? Em nós algum tipo de problema. E aí você me pergunta, mas e aí agora? É um destino isso? Eu tive uma educação, eu tive ali meus primeiros anos, alguém que me criou cheio de problemas, eu tive problemas na minha família, eu tive traumas. E aí a pergunta é, como é que eu faço? Né? Você que tem esse processo de ansiedade, às vezes pode ser por causa de um trauma, algum problema, e alguma coisa que você nem saiba que está te prejudicando ou te bloqueando. E a ideia é que você tem, né, pode ter isso em qualquer momento. Você tem, né, sua cabeça ela tem essa capacidade também, né? Pesquisadores americanos aí falam que esses trabalhos de aprendizado e neuroplasticidade cerebral, que até uma pessoa acima de 90 anos, ela continua aprendendo. Então, quando a gente aprende, a gente foca em aprender algo novo, ou transformar, ou quer mudar algo dentro de nós, isso muda a estrutura da nossa cabeça, muda a estrutura do nosso cérebro. Então, se você quer alcançar esse bem-estar, quer alcançar a perspectiva, e eu quero dizer para você que o bem-estar ele é uma habilidade, não é algo que você nasceu, você não tem um defeito aí. Acontece que você perdeu essa perspectiva durante o tempo, porque isso precisa ser desenvolvido, né? Algo que precisa ser ali trabalhado.
E aí, normalmente, quando a gente entra no estado de ansiedade, é que nem nosso corpo fica o tempo inteiro em alerta, né? E aí, muitas vezes, a gente tem dificuldade ainda mais de tentar encontrar e aprender coisas novas, né? E tentar mudar, às vezes fica tão distante, mas não é verdade. É porque nosso botão ali, né, vamos dizer assim, o interruptor ali de alerta fica ligado o tempo inteiro. E às vezes a gente fica assustado o tempo inteiro, ou pensando que está tendo algum risco de vida o tempo inteiro, e a ansiedade vem. Em algumas pessoas isso é tratado, vem se expressar de uma maneira mais rígida, outras pessoas de uma maneira, né, mais impulsiva, mas se não for resolvido, impacta, né, ali no domínio próprio da pessoa. Ela vai fazer algo que ela não é bom para ela, né? Ela não vai ficar com o bem-estar que nós estamos buscando aqui. E aí, esse trabalho, como é que funciona? Como que você busca esse bem-estar, né? E aí é que vem uma questão. Dentro de nós, a gente tem três eus ali, vamos dizer assim, dentro da nossa cabeça. Né? O eu ser, né? Que é o eu ser, o que que é? Este eu que lida com as nossas necessidades básicas, sede, fome, né? Nosso corpo, os seus batimentos cardíacos e respiração. O nosso eu emocional, que lida com as emoções cruas, o medo, né? As paixões e todas as emoções, né? Ligadas aí à nossa vida. Esse eu emocional que impacta muito na questão de quem tem, né, a ansiedade, com relação quando dá a sensação ali de ansiedade, ela vem relacionada muito a essas emoções, né, esse sistema de emoções linkado a esse sistema do ser, da necessidade básica. Ele consegue hackear nosso sistema e ficarmos reativos o tempo inteiro. Então, a ansiedade ela nada mais é do que um estresse desse sistema, fazendo com que você fique em alerta o tempo inteiro a respeito de algum risco que está para acontecer. E isso deixa você ansioso e até mesmo chega um certo momento que você perde o controle disso. E temos o eu existencial, que é o eu que vai entender quem que eu sou, a minha identidade, o que é que faz sentido para mim, né? Fala sobre a existencialidade, né? Sobre os pensamentos, sobre os planejamentos, entendimento sobre o tempo. Então, esses três eus, né? Eles nada mais é do que você entender que eles precisam, para você ter o bem-estar, eles precisam ser conectados, né? A conexão deles contribui para esse bem-estar. E tem até uma história bacana, né, para te contar aí, que para ilustrar essa questão do bem-estar como um domínio próprio. Teve uma história de um homem que ele era muito bravo, né, foi encontrar ali com um sábio, né, e o homem muito nervoso, brigava com todo mundo e era muito grande, muito forte, sempre tinha razão, então tinha que fazer tudo que ele queria. Ele foi ali tentar descobrir ali com o sábio ali o que era o céu e o inferno, né? E o sábio, franzino, pequeno, né? Porém, né? Muito, né? Calmo. Ele foi, o homem bravo, ele chegou perto dele e falou: senhor sábio, o que é o céu e o inferno? O que é isso? Né? Eu quero saber, eu que tenho interesse de saber, eu quero saber. E aquele homem sábio olhou para ele, pensou, olhou, parou e respondeu assim: como que você, um homem bruto, um homem todo bagunçado, um homem que não tem nenhum tipo de educação, quer saber sobre céu e inferno? E naquele momento, aquele homem bravo, um homem que era impulsivo, ele foi no ímpeto para dar uma bofetada naquele sábio ali, para fazer, né, para atacar ele, porque ele se sentiu atacado, se sentiu, né, ali na situação ali que ele foi humilhado. No momento que ele ia dar uma bofetada no sábio, o sábio apontou para ele e falou assim: tá vendo? Isso aí é o inferno. E naquele momento o homem bravo parou, pensou, e ele aquilo mexeu muito com ele, porque ele era alguém que era sempre reativo. E ali ele ficou pensativo e bem pensativo, olhou para o sábio com respeito, o agradeceu e cumprimentou. E após ele reconhecer, né, que o sábio tinha falado,
e agradecer muito o sábio ali. O sábio falou, tá vendo esse reconhecimento aí? Esse momento que você parou e mudou, esse aí é o céu. Então essa história vem ilustrar para a gente a respeito dessa questão da reatividade, né? E a ansiedade envolve muito isso, né? Nosso corpo ele tem alguns sistemas automáticos, né? E muitas vezes quando ele está desregulado e ele fica desregulado porque nós perdemos o controle, né, sobre a nossa própria cabeça, sobre a nossa mente, ele nos leva a ficar alerta e ficarmos, né, preocupados em excesso, né? E isso faz com que não tenhamos mais interesse em coisas, né, em nos relacionar e até mesmo nos sentir bem, né, buscar esse bem-estar, né? Aquilo nos domina de uma maneira que a gente não consegue controlar. Então, e aí eu venho trabalhar com você esse sentido. Então, antes de tudo, a gente tem que pensar em não ser reativo. Então, o bem-estar no cerne dele está dentro do domínio próprio. É igual um provérbio chinês que tem, ele fala uma coisa bem bacana, ele fala assim, ó, passarinhos ruins, né, passarinhos, né, com pensamentos ruins, podem passar, voar pela minha cabeça, mas não podem criar um ninho, né? Então, isso é para a gente entender que nós não somos nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de pensamento. Isso pode passar para nossa cabeça, que é normal o ser humano ter algum pensamento, sentimento ruim, algum tipo de preocupação, mas isso não pode virar um ninho na nossa cabeça, né? E aí, esse aqui é um ponto de reflexão que eu quero trazer para vocês. E aí, para você que está precisando deixar livro, eu fiz mais uma coisa que é interessante aí para você, que eu criei um PDF para quem que está começando a lidar com ansiedade, chama 7 passos para lidar com a ansiedade. Quem quiser tiver interesse aí, ó, dá um comentário aí embaixo que eu vou enviar para você, e é um PDF gratuito que te ajuda os 7 passos. Você que está começando a lidar com isso, para que você tem que fazer para, né, encurtar o seu caminho para resolver esse problema. Mas quanto antes você começar e se interessar em buscar esse domínio próprio, melhor para você. Beleza? Um grande abraço, boa noite. Um abraço para vocês aí. Amanhã eu vou ver se eu já trago um novo vídeo para a gente aí conversar a respeito do assunto aí. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.